Olá, sou a doutora Pamela, pediatra e pneumopediatra, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as doenças mais comuns no verão. A gente sabe que verão é tempo de férias das crianças, é tempo de praia, piscina, brincadeiras ao ar livre, né? Alimentos aos mais variados, liberados. Então nós temos algumas patologias que acabam aparecendo por conta disso, tá? Então eu vou começar a falar para vocês sobre a gastroenterite. O que é a gastroenterite? É uma infecção intestinal e ela pode ser causada principalmente ou mais comumente pelo vírus, que é o rotavírus, ou a criança pode evoluir com um quadro de infecção intestinal por conta de uma intoxicação alimentar, certo? A intoxicação alimentar, normalmente por alimentos que são perecíveis e às vezes são mal guardados, mal condicionados, como por exemplo maionese, né? Como por exemplo ostra. Peguei criança com processo inflamatório intestinal e gastroenterite por comer ostra na praia. Então, tomem muito cuidado com o tipo de alimento que vocês oferecem para os seus filhos nas praias, nas piscinas, né? Nesses locais onde a gente infelizmente não sabe como que foi guardado esse tipo de alimento, né? A gastroenterite, ela cursa com diarreia, ela cursa com vômito e pode cursar com febre também. Não necessariamente a criança tem todos esses sintomas. Ela às vezes pode ter só vômito, vômito e febre, diarreia e assim por diante. O grande problema disso é a desidratação. Então tem que ter muito cuidado de estar sempre hidratando muito bem a criança, né? Independente se a criança tem ou não esse quadro de gastroenterite, a hidratação ela é super importante. Então, por conta desse clima muito quente, a exposição solar excessiva, como eu já fiz um vídeo sobre fotoproteção, tá? Que é muito importante que vocês assistam também, para saber qual é o tipo de protetor solar, qual a idade que pode se usar esse protetor solar, né? A hidratação também, então, é super importante, né? Tá oferecendo muito líquido, muitos sucos, e aí as crianças que têm esse quadro de gastroenterite, onde você tem uma perda de líquido, né? Uma perda hídrica aumentada, essa hidratação ela tem que ser, com certeza, muito mais incentivada. E caso a criança apresente vômito sem aceitação líquida, sem aceitação alimentar, deve ser levada para o hospital, né, para avaliação do pediatra. Outra patologia muito comum é a conjuntivite, como eu coloquei para vocês algumas curiosidades sobre a conjuntivite. Ela pode ser viral, bacteriana, pode ser alérgica, então muito cuidado, porque a criança às vezes está na areia, com a mão suja de areia, coloca a mão no olho. Isso também você pode com terra, com qualquer tipo, né, de brincadeira que ela às vezes faça ao ar livre, entra em contato, a mãozinha suja, coloca no olho e causa uma irritação. Tivemos casos dessa conjuntivite evoluir para celulite de face. O que significa isso? É quando eu tenho uma infecção de pele secundária, né? Essa infecção de pele secundária, ela por vezes faz necessário o uso de antibiótico por via oral, né? E às vezes até internação hospitalar da criança para uso de antibiótico venoso. Além da conjuntivite e da gastroenterite, a gente tem a insolação. Muito cuidado então, né? Como eu falei primeiramente, com essa questão de expor a criança em demasiado ao sol, tá? Nos horários impróprios, porque a criança pode sofrer uma desidratação, né? A criança pode realmente ficar caída, a criança pode ter todos aqueles sintomas de ficar mais abatida mesmo, como se fosse um quadro viral, tá? Então, além da gastroenterite, além dessa insolação que a gente chama, né, que é essa exposição solar excessiva, que pode causar queimaduras, é importante a gente saiba disso. Além da conjuntivite,
além da gastroenterite, eu gostaria de enfatizar muito nesse vídeo as patologias que são a dengue, a zika e a chikungunya, tá? Como alguns sabem, eu tive o desprazer de passar por uma doença dessa recentemente e não é nada legal, tá? Você fica extremamente debilitado, com dores musculares, dores articulares, você tem febre, você tem inapetência, que é falta de apetite. Então, a dengue, pessoal, a chikungunya e o zika são causados principalmente pelo Aedes aegypti, tá? Primeiramente, a gente tem que ter cuidado com os reservatórios, tem que ter cuidado com as águas paradas, né? A gente muitas vezes não se preocupa com isso, né? A gente não se preocupa em estar avaliando as plantinhas em casa, tá avaliando se tem alguma caixa d'água aberta, se tem algum recipiente que está do lado de fora pegando chuva e está servindo de depósito de ovos pelos mosquitos, né? Então, tudo isso vocês têm que ficar atentos, tá? Além desse cuidado com o ambiente, que é o primordial, tá avaliando com seu pediatra, né, com o médico, o tipo de repelente que é o mais adequado para a criança. Lembrando que as crianças abaixo de 6 meses não podem, na verdade, usar os repelentes, né? Eu até falei sobre um tipo de repelente natural que estava sendo vendido, né? Depois até eu posso tá tirando dúvida, quem tiver, a gente pode estar conversando sobre esse tipo de produto, tá? Que inclusive é até reconhecido pela Anvisa. Mas ver também a questão de que alguns repelentes, eles têm, alguns não, todo repelente ele tem um tempo para ser repassado. Então, alguns repelentes são de 2 horas de duração, 6 horas de duração, então 10 horas de duração. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque a gente tem que estar repassando. Então, não adianta achar que passou uma vez o repelente e não precisa mais passar o dia todo, tá? Então, isso também é uma coisa muito importante. Saber o tipo de repelente adequado para cada idade e o tempo que eu tenho que estar repassando esse repelente, tá? São doenças extremamente graves, potencialmente graves, né? Que devem ser ao máximo evitadas, começando pelo ambiente, tá? Então, basicamente, são as doenças mais comuns do verão, né? A conjuntivite, a gastroenterite, que aí vem com a intoxicação alimentar, né? E essas doenças virais, como a dengue, como a zika e como a chikungunya, tá? Então, fica aqui a minha dica, curtam, compartilhem, né, com todos e vamos aí na luta contra esse danado desse mosquito, tá bom? Até a próxima, obrigada!